A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e hoje nós estaremos comentando a lição de número 11. Atributos da unidade na fé: humildade, mansidão e longanimidade. Eu gostaria de iniciar essa pré-aula perguntando: o que são atributos? Atributos são características que são peculiares a alguma pessoa ou a alguém. Podemos citar os atributos divinos, por exemplo. Atributo é exatamente aquilo que define a divindade. Citemos, por exemplo, a onipresença, o fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, o fato de Deus conhecer todas as coisas. E a onipotência, o fato de Deus ter todo o poder. Ora, é simplesmente impensável um Deus que não tenha todo o poder, um Deus que não seja onisciente, porque isso é o que caracteriza a pessoa divina. Isso é o que diferencia um ser humano do ser divino. Da mesma forma, existem atributos da unidade na fé. E da mesma forma, como não existe um Deus que não seja onisciente, onipotente e onipresente, também não existe unidade na fé dentro da igreja se não houver essas três características no meio do povo de Deus: humildade, mansidão e longanimidade. O primeiro tópico vai nos dizer que para que haja unidade, deve haver humildade. E o maior exemplo dessa verdade é a própria divindade. O Senhor Jesus demonstrou essa unidade quando ele disse: eu e o Pai somos um. Quando ele disse em João 14:11, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando ele disse em João 14, versículos 8 e 9, quem vê a mim, vê o Pai. E quando ele disse, Pai, glorifica-me a mim, para que eu também te glorifique a ti. Esses versículos deixam muito claros que existe uma unidade na divindade. Mas o mesmo Jesus que disse, eu e o Pai somos um, ele também disse, o Pai é maior do que eu, conforme nós podemos ler em São João no capítulo 14, no verso 28. Ele também disse, eu não busco a minha glória, há quem a busque, o Pai que me enviou. Então nós percebemos aí que há uma relação entre essa unidade e essa humildade. Jesus mostrou essa unidade ao dizer que ele e o Pai são um, mas também mostrou que essa unidade só é possível quando ele mostrou a humildade ao dizer, o Pai é maior do que eu. O segundo exemplo no qual nós podemos encontrar a relação entre unidade e humildade encontra-se no casamento. A Bíblia nos diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, verso 8, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Perceba que ser uma só carne está falando de unidade, de ser uma coisa só. E a palavra de Deus então nos dá a receita para que essa unidade seja possível, para que essa unidade funcione. Encontramos essa receita em Efésios capítulo 5, verso 22, quando Paulo escreve orientando os irmãos em Éfeso e orienta aos casais, a mulher seja submissa ao seu marido. E diz aos maridos, vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ora, só consegue ser submisso alguém que é humilde. E só consegue se entregar alguém que é humilde. Isso é tão verdade que Jesus se entregou por ser humilde. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 6, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e sendo achado na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo e foi até a morte e morte de cruz. Se faz necessário, porém, um esclarecimento bíblico sobre o termo sujeição ou sujeitar-se. Em geral, as pessoas imaginam que ser sujeito ou sujeitar-se é uma demonstração de inferioridade, mas, aos olhos bíblicos, não é dessa forma.
na grande maioria das vezes, é uma busca pela unidade. Nós podemos encontrar isso em Lucas capítulo 2, verso 51, quando Jesus se perde dos seus pais Maria e José, e eles voltam então para Jerusalém e o encontram ensinando no meio dos doutores. E sua mãe então diz assim: filho, por que nos fizeste assim? Eu e teu pai estamos apavorados te procurando. E ele se vira e diz assim: por que me buscais? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Então perceba que Jesus já entendia que ele era o Filho de Deus e estava fazendo uma referência ao seu Pai Celeste. Porém, os versículos seguintes nos dizem assim, que voltando eles para casa, era-lhes sujeito. Jesus, mesmo sendo Deus, sendo maior do que Maria e José, a Bíblia diz que ele se sujeitou a eles. Então, na verdade, a palavra sujeição, ela não significa necessariamente inferioridade. Mas muitas vezes na Bíblia nós encontramos como uma busca pela unidade. Encontramos isso na própria Bíblia, quando ela nos diz que todas as coisas estão sujeitas aos pés do Senhor Jesus. E ele mesmo se sujeitará a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Perceba que o texto está falando de uma busca pela unidade. O Filho se sujeita ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todavia, é interessante nós notarmos que as pessoas têm muito prazer em se humilhar diante de Deus, e isso é muito bom. As pessoas oram, as pessoas se prostram, as pessoas se humilham, dizem que sem Deus eles não são nada, reconhece o quanto a graça de Deus faz bem para eles. Mas essas mesmas pessoas que têm prazer em se dobrar diante de Deus, têm muita dificuldade em se dobrar, em se humilhar diante do seu próximo. Eu e minha esposa, por graça e bondade de Deus, nós nos tornamos conselheiro de casais. Eu digo nós nos tornamos porque nós nunca projetamos ser conselheiro de casais. Isso foi acontecendo naturalmente e hoje nós já temos aí alguns anos trabalhando com isso. E podemos afirmar que o que mais destrói casamento não é a traição. O que mais destrói casamento não é o ciúme. Também não são problemas relacionados à área sexual. E também incompatibilidade de personalidade. O que mais destrói casamento, sem dúvida nenhuma, é a falta de humildade entre os casais. Seja a falta de humildade para reconhecer um erro, ou a falta de humildade para pedir perdão, mantendo assim a unidade do casamento para que ele vá bem. No mundo antigo, para os pagãos, a humildade não era uma virtude. Muito pelo contrário, era um sinal de fraqueza. E hoje no mundo não é diferente. As pessoas não admiram porque as pessoas são humildes. As pessoas têm admiração por pessoas conquistadoras, por pessoas que se superam. E essa mentalidade é tão comum que ela pode até surrupiar a mente de alguém que anda junto com o Senhor Jesus, como foi no caso dos seus discípulos. Jesus já tinha feito várias demonstrações de humildade. Podemos citar uma, na qual o Senhor Jesus, ele cinge-se com uma toalha, põe água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele chega para lavar o pé de Simão Pedro, Simão diz assim: Senhor, tu não vais me lavar os pés. Por que é que Simão recusou? Porque ele reconheceu que o que Jesus estava fazendo era um serviço de escravo. Naquela época, quando um pai de família tinha muitas posses, os chãos naquela época era chão batido, e quando se caminhava dentro da casa, levantava-se aquela poeira. Então, quando ia se dormir, o pai de família, sua esposa e seus filhos sentavam-se na cama e o escravo lavava seus pés. E então eles deitavam. Se a pessoa fosse pobre, o pai é que lavava os pés de toda a família, depois ele lavava seus próprios pés e se deitava. Aquela parábola sobre o vizinho inoportuno que diz assim: me chegou uma visita, eu não tenho nada que lhe servir, me empresta 3 pães. E a Bíblia nos diz que a pessoa que estava em casa respondeu: eu já estou com os filhos na cama e não posso levantar para te dar. Por que é que ele responde dessa forma? Porque aquilo seria trabalhoso. Ele teria que levantar, teria que dar o pão para essa pessoa e ao voltar teria que lavar os pés novamente, porque esse era o costume da época. Então Simão não queria que Jesus lavasse os seus pés porque reconhecia
que Jesus estava fazendo um papel de escravo. E ele diz para o mestre: Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus diz assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E ele diz: Senhor, então lava também a cabeça e as mãos. Jesus, ao se levantar, diz assim: o que eu faço agora, vocês não compreendem, mas depois vocês compreenderão. Jesus estava, então, dando uma lição de humildade para os seus discípulos. O terceiro subtópico vai falar sobre a verdadeira humildade. Qual que é a diferença entre a verdadeira humildade e a falsa humildade? A verdadeira humildade, ela busca o bem coletivo. Pessoas que são humildes dentro do casamento, ela busca o bem-estar da família, busca o bem-estar coletivo. A falsa humildade, a pessoa busca o seu próprio bem-estar. Nós temos 2 exemplos bíblicos de humildade verdadeira e falsa humildade. Um deles está registrado no 1 livro de Samuel, capítulo 15, verso 30. A Bíblia nos diz que Deus tinha encomendado uma missão para o rei Saul e ele havia falhado nessa missão. O profeta Samuel chega para ele e diz assim: por que é que você não cumpriu a palavra do Senhor? E para nós resumirmos aqui, ele vai dizer assim: eu tive medo do povo. E Samuel responde para ele: o Senhor te rejeitou para que você não reine sobre o seu povo de Israel. E Saul então diz assim: eu pequei contra o Senhor, porém desce comigo para adoração diante dos anciãos de Israel, honra-me diante dos anciãos de Israel. Perceba que Saul, ele estava buscando o seu próprio bem. A nação estava em frangalhos, a nação estava arruinada por causa da própria direção de Saul. E agora que ele recebeu a notícia do profeta de que Deus o havia rejeitado, o que é que ele faz? Queria ser honrado, porque Samuel era um homem de grande estima. Todos admiravam a presença de Samuel. Então o fato de Samuel descer com Saul era uma honraria para Saul. E Saul disse para ele: tudo bem, eu pequei, eu errei, mas desce comigo e me honra diante dos anciãos de Israel. Um outro personagem está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, verso 17, e nos conta a história do rei Davi. A Bíblia vai nos dizer que Deus estava irado com Israel e incitou o coração de Davi para que ele enumerasse os homens de guerra. Após Davi enumerar então os homens de guerra, a Bíblia nos diz que Deus enviou uma peste, uma mortandade no meio do povo, e o povo começou a morrer. E quando Davi viu o povo de Deus morrendo, ele se coloca diante do Senhor e diz assim: quem pecou fui eu. Se alguém merece morrer, esse alguém sou eu e a casa do meu pai. Mas essas pobres ovelhas nada fizeram. Olha a diferença da falsa humildade e da verdadeira humildade. Davi buscava o bem da coletividade, buscava o bem do reino. Então a verdadeira humildade nós reconhecemos nisso. A pessoa busca o bem-estar coletivo, o bem-estar da igreja, o bem-estar da sua família. E a falsa humildade, a pessoa, apesar da sua aparência, só pensa em si. E é necessário que nós falemos que o homem, por natureza, ele é arrogante. E ele só deixa de ser arrogante à medida que o fruto do Espírito, a atuação do Espírito Santo, vai crescendo na vida dele. E isso só é possível mediante a convivência com Deus, por meio de oração e leitura da sua palavra. O primeiro subtópico do tópico 1 vai falar sobre a vocação com a qual nós somos chamados. Paulo vai dizer para nós vivermos à altura dessa vocação. E como é que nós somos chamados? Fomos chamados não sendo merecedores, fomos chamados inimigos de Deus, fomos chamados sendo indignos, mas Deus nos chamou a si mesmo. Então perceba que essa chamada, ela é extremamente gloriosa. Por isso, nós devemos viver à altura da nossa chamada, à altura da nossa vocação. Mas isso só é possível se nós preservarmos a unidade da fé, através da humildade, da mansidão e da longanimidade. A palavra mansidão dá a ideia de alguém que é moderado, de alguém que não é precipitado. Quando isso já deve ter acontecido com você, de repente você vai visitar uma casa e o dono da casa diz assim:
Pode entrar que o cachorro é manso. Isso significa dizer que ele está afirmando que os instintos do cachorro estão domados. Os seus instintos estão controlados. Porque, por natureza, o cachorro ele é feroz, ele é bravo. Mas a convivência com pessoas faz dele um animal dócil e disse então que esse é manso. Então nós podemos entender que manso é aquele que tem os seus instintos controlados. E no caso do ser humano, isso só pode ser feito mediante a atuação do Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, essa mansidão em Moisés, que era considerado o homem mais manso da terra, que suportou as afrontas do povo de Israel durante anos. Mas não podemos confundir mansidão com frouxidão, porque Moisés, mesmo sendo o homem mais manso da terra, houve uma situação em que Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e contra Arão e causaram um transtorno tremendo no meio do povo. De maneira que Moisés disse assim: se esses homens morrerem como morrem todos os homens e forem sepultados como são sepultados todos os homens, Deus não está comigo. E a Bíblia nos diz que o chão se abriu e eles foram tragados por aquela grande vala que se abriu no meio da terra. Logo nós podemos perceber que mansidão não é frouxidão e nem fraqueza de caráter. A mansidão, ela pressupõe conciliação. Pessoa que tem a facilidade, que tem a condição de ligar aquilo que estava desligado. Nós podemos ver esse exemplo na pessoa de Barnabé. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, capítulo 4, verso 36, que o seu nome era Filho da Consolação. E nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 15, no verso 38, após Paulo, Barnabé e João Marcos terem partido para uma viagem missionária. Aquela viagem ela foi muito desgastante, foi uma viagem de muito sofrimento. E João Marcos, por ser um jovem, um adolescente, não suportou as provas e ele volta para casa. Aquela viagem se encerra e no capítulo 15, no verso 38, quando eles vão iniciar a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé conversam e eles dizem assim: vamos confirmar os irmãos na fé por onde nós andamos pregando a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria. E a Bíblia nos diz que houve tão grande dissensão entre eles que a dupla de missionários se separaram. Porém, Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, nos diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é útil no ministério. Perceba que aquele moço outrora tinha sido inútil. Aquele moço outrora tinha sido um estorvo. Mas o Barnabé, o filho da consolação, amparou aquele moço naquele momento de fracasso missionário. E agora aquele moço já era um adulto, já estava experimentado, e Paulo, com as suas próprias palavras, reconhece que Marcos era uma pessoa útil para o reino de Deus. O tópico 3 vai nos dizer que para que haja unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longânimo é aquilo que é próprio do que é longo. A pessoa que demora para se irar, a pessoa que demora para ficar irritado. Esse é o longânimo. E o maior exemplo de longanimidade na Bíblia é o próprio Deus. Porque Pedro vai nos escrever assim, na sua segunda epístola, no capítulo 2, no verso 9, quando ele se refere que muitas pessoas perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, as coisas permanecem como estão. Ou seja, eles estavam dizendo que o Senhor Jesus não tinha voltado até agora. Mas Pedro vai esclarecer dizendo assim: o Senhor não tarda a sua promessa, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Pedro esclarece então que o Senhor Jesus não veio até esse momento para que muitas pessoas possam ser acrescidas à igreja para serem salvos. Gênesis no capítulo 15, no verso 13 e 16, mostram também a longanimidade de Deus. Porque Deus chama Abraão e disse assim: essa terra que você está pisando,
eu dei a ti e a tua descendência. Porém, a tua descendência será peregrina em terra estranha por 400 anos, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não se completou. Então perceba que Deus é tão longânimo que ia permitir que os amorreus permanecessem na terra por mais 400 anos. E Deus levantando pessoas para darem testemunho da sua existência e da sua bondade, e eles tendo a oportunidade de se converter. No livro de Apocalipse, no capítulo 15, verso 1 ao 7, a Bíblia vai nos dizer sobre as taças da ira de Deus. E vai nos informar que em dado momento Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Isso é simbólico, e nós entendemos que quando Deus está irado com a humanidade, Ele não derrama sua ira sobre a terra. E por que não? Porque a igreja está aqui. E a carta de João à igreja de Filadélfia nos garante, dizendo assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então, a igreja não vai experimentar essa ira, mas o fato é que Deus vai derramar a sua ira. Simbolicamente significa assim: quando Deus está irado, Ele não derrama a ira na terra, Ele derrama na taça, porque Ele é longânimo para com a humanidade. Mas vai chegar um dado momento que a Bíblia diz que Ele então vai virar o conteúdo dessa taça de ira sobre a face da terra, depois que a igreja estiver retirada daqui. O subtópico 2 do terceiro tópico vai dizer assim: suportando-vos uns aos outros em amor. E o comentarista completa que nós devemos viver em harmonia, apesar das nossas diferenças. Existe uma ilustração que eu gosto muito, que diz respeito ao porco-espinho, longe de chamar qualquer pessoa de porco. É só uma ilustração. E diz que o porco-espinho no inverno, ele necessita do calor de um do outro. E eles deitam lado a lado. Porém, se eles aproximarem demais, eles acabam se espetando. Então, eles chegam perto o suficiente para se aquecerem e o suficiente para não ficarem se espetando. E assim deve ser a nossa vida. Nós devemos levar uma vida tal que possamos proporcionar calor espiritual para as pessoas que estão ao nosso redor, respeitando sempre os limites. Isso é suportar uns aos outros em amor. O terceiro subtópico vai nos dizer sobre o perdão como premissa do amor. Jesus foi muito enfático quando disse assim: se o teu irmão pecar contra ti e 7 vezes ele te procurar e disser arrependo-me, perdoa-o. Ora, por que Jesus disse isso? As pessoas não têm humildade suficiente para pedir perdão uma vez. Às vezes as pessoas maqueiam o pedido de perdão, não querem assumir o seu próprio erro. Agora imagina uma pessoa reconhecer que errou e 7 vezes pedir perdão. Isso significa que aquela pessoa de fato está arrependida. E o Senhor Jesus diz: se isso acontecer e essa pessoa estiver realmente arrependida, perdoa-o. Porque somente quem ama tem condição de fazer isso. Nós somos perdoados exatamente dessa forma, porque Deus nos ama. Se nós adotarmos esse estilo de vida, as disputas dentro da igreja, seja lá por qual motivo for, elas cessam e a unidade é mantida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like como forma de gratidão. Compartilhe com professores de escola bíblica dominical ou alguém a quem você acha que esse vídeo possa ser relevante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois assim você receberá em primeira mão todas as novidades que nós colocarmos por aqui. E não se esqueça também de acionar o sininho das notificações. Você que é professor, na descrição do vídeo tem um link para um grupo especial de WhatsApp. Você é meu convidado. Clique nesse link e venha fazer parte desse grande grupo para aprendermos a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.